Porque eu acho incrível as histórias das pessoas. A gente não tem noção do que as pessoas já passaram, sabe? A gente acha que a gente sabe. Olá e muito bem-vindos de volta ao podcast Café com Jazz. Quem estava com saudade, quem pediu e implorou para que a gente tivesse a segunda temporada, foi vocês? Estamos de volta graças a esses pedidos. Quero primeiramente agradecer o estouro que foi a primeira temporada. Foi incrível poder começar esse caminho que eu já tinha vontade de iniciar há muito tempo. E isso só acontece por causa de você. Cada curtido, comentário, inscrito, isso conta para que a gente possa continuar tendo plataformas como a gente tem e poder viver disso, né? Que é o que eu amo, é poder trabalhar com aquilo que eu realmente gosto e que pode ajudar as outras pessoas de alguma forma. Essa é, tipo, a minha meta da vida. Então eu fico muito feliz que isso aconteceu na primeira temporada, que vocês pediram tanto para os próximos episódios e próximas temporadas. Então eu estou aqui de volta, iniciando então nossa segunda temporada. Como eu já tinha comentado na primeira temporada, essa segunda temporada ela vai ter um foco mais em histórias de vida. Tanto as minhas quanto de outras pessoas. Mas por que eu acho importante a gente trazer histórias de vida? Porque todos nós somos consequência, né, de histórias. A gente viveu coisas no passado que formou quem somos hoje, no futuro, no presente. Isso diz muito sobre as pessoas. O que elas viveram diz muito sobre como elas agem hoje em dia e as bagagens que elas levam hoje em dia. E 2, porque eu sei que através de histórias a gente se inspira ainda mais do que só eu sentar aqui e contar lições. Eu amo falar sobre lições, eu amo falar sobre experiências e, enfim, dicas, coisas assim, mas também eu acho que a gente consegue incentivar, inspirar, motivar mais através do exemplo. E o exemplo, ela vem através de histórias, tá? Eu tenho várias histórias que eu nunca contei pra vocês, seja por vergonha, seja por medo de julgamento, qual for, mas eu sei que isso pode estar impedindo de ajudar alguém que precisa mais do que eu e não tá fazendo juiz nenhum estar aqui parada com essas histórias e não contando pra ninguém, tá? Também tem muitas pessoas próximas de mim que têm histórias inspiradoras e também que vão motivar vocês e fazer vocês ver a jornada de vocês de alguma outra forma, até a questão de transformação de uma outra forma. E eu sei o quanto isso é importante, principalmente agora no final do ano, no início do ano, quando a segunda temporada vai ser lançada, pra gente pensar, cara, tá, o que eu vou fazer? Como que eu vou viver esse novo ano, certo? De novo, eu não acho que a gente precisa mudar do dia pra noite, fazer coisas milagrosas e tal, mas a gente precisa viver, né? E eu acho que viver em paz é o mais importante. Então, às vezes, a gente escuta uma história de alguém, não aqui, mas em outro lugar, e a gente pensa, nossa, se essa pessoa conseguiu, ou se essa pessoa fez aquilo, eu também consigo, sabe? Eu acho que a gente consegue normalizar certos processos. Tá? Então é por isso que eu queria trazer essas histórias, pra vocês entenderem por que a Jasmine fala tanto no podcast dela de lições, de vivências e tudo mais, porque eu já vivi muito, mas eu também convivo com pessoas que têm histórias muito legais, que normalmente são traduzidas em lições aqui pra vocês, tá? E aí nada mais justo do que começar a trazer essas personagens, começar a trazer as minhas histórias, pra vocês entenderem, agora sei por que a Jasmine é assim, ou por que ela traz tais lições, tá? Antes da gente continuar, obviamente eu vou agradecer, mas também pedir gentilmente, se vocês puderem inscrever, deixar comentário, curtida, avaliar aqui o podcast, avaliar lá no YouTube, tudo isso ajuda a continuar aqui, trazendo novos episódios, novas temporadas, querendo ou não, esses números importam sim, então quem puder, já agradeço. E vamos embora então, contando histórias, nossas histórias. Pegue seu café, seu Ultra Coffee, seu energético, um chazinho, aquilo que te faz feliz e vamos começar então o nosso episódio. Histórias da nossa vida. Eu acho que eu consigo ter uma certa empatia com muitas pessoas que eu conheço por causa que eu conheço as histórias da vida daquela pessoa. Seja porque outras pessoas me contaram, mas também às vezes a pessoa compartilha, né, essas histórias da vida dela com a gente. Quando ela começa a contar as histórias da vida dela, a gente consegue entender, agora eu entendo por que a pessoa é daquela forma, ou por que ela age de certa forma. Então eu acho que antes da gente conhecer a pessoa em si, é tão legal a gente conhecer a história dela, saber de onde ela vem, saber do que ela faz, o que já aconteceu na vida dela, porque a partir desse momento, a partir do momento que a gente sabe essas coisas, a gente consegue não passar pano, porque nem todo mundo é ruim por causa das histórias delas, mas a gente consegue compreender, ser mais compreensível, mais sensível,
ter um pouco mais de empatia um pelo outro a partir do momento que a gente conhece as histórias, tá? Quando a gente fala de histórias, eu não tô falando só de coisas muito grandes que aconteceram na vida nossa, das outras pessoas, mas sim de como que você foi criado. Você já parou pra pensar, se você faz terapia, provavelmente sim, mas você já parou pra pensar como que a tua criação, principalmente com teus pais, sendo a ausência dele ou a presença dele, como que isso impacta em como você age hoje em dia? Parece muito óbvio, né? Porque, de novo, quem faz terapia é uma pergunta tão básico, né, se fazer quando a terapia vai falar contigo, a terapeuta vai falar contigo pelas primeiras vezes, como é essa tua relação com os pais? Porque eu vejo que, não vejo, né, psicologia, mas como nossos pais nós criam e como é a relação não só deles conosco, mas como os dois juntos, a gente é construída a partir dessas ações deles, tá? Eu não diria que nossos pais, e tem um episódio que eu quero trazer justamente falando sobre quando a gente descobre que nossos pais não são super-heróis, eu não acho que seja só isso, eu não acho que justifica também, o filho é do jeito que é porque os pais foram assim. Não, porque muitas vezes os pais podem ser os pais mais amorosos do mundo, que teve todo o cuidado na criação dessa pessoa, e mesmo assim a pessoa não se tornou uma pessoa boa ou do bem. Mas a gente tem que entender que sim, nossos pais, que são as raízes, né, sendo presente ou não, e eu falo isso porque eu não tive a mãe presente. Eu já falei isso tanto aqui no canal no YouTube quanto na primeira temporada, mas isso por si só já vai impactar a nossa relação com outras pessoas, né? Essas relações interpessoais, elas são um reflexo direto de como foi a nossa criação com as pessoas ao nosso redor, principalmente quando a gente era criança. Então, às vezes não é só os pais, mas os tios, os primos, o resto da família, um vô, uma avó. Eu vejo muita gente que é impactado pela criação e pelo relacionamento que teve com o vô, com a avó. Então, tudo isso, toda pessoa que nós rodearam, né, quando a gente era criança, ela vai ter hoje um papel muito importante de como você é como um adolescente, como você é como adulto funcional. De novo, não é passar pano, mas muitas vezes a gente consegue ter essa empatia quando alguém age de certa forma conosco ou com outras pessoas, porque a gente entende como que foi essa criação. Eu vou me abrir muito aqui no podcast nessa segunda temporada em relação à minha relação com os meus pais, tá? De novo, minha mãe não era muito presente, mas ainda existe história ali, teve alguns contatos, né? Mas muito da relação com o meu pai. E são assuntos bem sensíveis e eu acho que muitos de vocês nem imaginam que isso tenha acontecido, porque eu sempre falo muito bem do meu pai, né? E, de novo, eu não acho que desmerece tudo que ele fez por mim, mas vocês vão também entender por que eu trago certas lições, ou enfim, tenho certos reflexos sobre esses assuntos, por causa das coisas que já aconteceram com meu pai. Então, querendo ou não, somos frutos dessas relações de quando a gente é criança, tá? E aí, depois disso, a gente passa por aquelas fases da adolescência que, gente, pelo amor de Deus, que fase difícil. Eu não sei ainda se eu acho que a adolescência ou os 20 e poucos anos são os mais difíceis de aturar. Não é nem questão de sobrevivência, porque sobrevivemos, mas aturar, né? Quando a gente é adolescente, eu sinto que quando a gente é criança, a gente absorve sem querer, né? Tipo, nossos pais estão ali, nossos familiares, nossos amigos estão ali, a gente é criança, a gente não tem a consciência de que aquilo vai impactar a gente. Agora, quando ela é adolescente, gente, eu tinha total noção do que, por exemplo, o bullying que eu sofria, né, porque eu era feinha, esquisitinha, que eu já falei isso pra vocês na primeira temporada, eu sabia que isso estava me impactando diretamente na forma como eu me sentia, na minha segurança, na minha confiança, e que isso depois ia refletir quando eu fosse adulta. E eu sei que vai ser muito engraçado pra vocês, mas eu era uma pessoa muito tímida, tá? Gente, tipo assim, extremamente tímida. E aí, depois de trabalhar numa loja, que a minha chefe, ela falou uma coisa pra mim que ficou pra vida, assim, de se eu sou uma pessoa tímida, não tem problema. Mas quando eu entrasse na loja, eu virasse uma personagem que pudesse não ser tímida. Era contrário do que eu era, sabe? E aquilo mudou minha vida. Porque eu saí da minha conchinha, eu deixei de ser tímida. Por muito tempo, era através do personagem, através de fake it till you make it. Mas depois I make it. E acabei me tornando essa pessoa mais extrovertida mesmo. Mas eu era uma pessoa muito envergonhada. Por quê? Sem ser uma pessoa extrovertida e aparecia, eu já chamava atenção pra ser, ao ponto de ser, né, bulinada. Aí, por causa disso, eu queria chamar menos atenção possível. Porque eu não queria chamar mais atenção pra minha pessoa, pra pessoas verem mais defeitos e usar isso pra me zoar, sabe? Então, eu acho que a gente vai ficando mais tímida, a gente vai ficando mais introspectivo, porque a gente não quer chamar atenção, porque sem chamar atenção, já sofremos as consequências. Então, na adolescência, eu sentia que, cara, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, eu sei o quanto isso tá me impactando, mas além de tudo, tu tem aquele mistura de hormônios, aquelas coisas todas, aí tu começa a gostar de menino, e aí tu, sabe, vai passando por todas aquelas fases que você se sente completamente maluca.
né, maluca. E eu comecei, inclusive, a tomar anticoncepcional nessa época, porque tá aí uma história também. Uma vez eu fui na cabeleireira, eu tinha muito acne, e o cabeleireiro falou do meu acne, e falou que eu deveria tomar anticoncepcional. Gente, eu comecei a tomar anticoncepcional antes de começar a fazer o ato do ensino. E foi com 15 anos. 15 anos eu comecei a tomar anticoncepcional, porque um cabeleireiro achou legal falar da minha aparência, e por isso eu tomei cara, eu acho que foi uns quantos anos eu tomei, anticoncepcional eu tomei, sei lá, uns 10, 12 anos, tipo, sem parar, assim, foi uma loucura. Foi a melhor coisa sair da anticoncepcional, mas papo pra outro dia. Mas, eu acho que foi bom naquela época, porque senão eu acho que eu teria enlouquecido meu pai nessa época da adolescência, porque a gente vai se descobrindo muito, né? E aí você gosta de um menininho, daí o menininho não gosta de você, daí você se sente feia, daí ninguém gosta de você não era pessoa popular. Eu não era popular nem um pouco. Aí você era tímida. E aí eu acho que o que me ajudou muito foi realmente começar a trabalhar desde pequena, assim. Eu comecei a trabalhar também com 15. A gente morava em Floripa, mas em Canasvieiras, que pra quem não conhece, é um bairro muito turístico. Então, ela tem a alta e a baixa temporada. E aí na alta temporada, né, que é no verão, quando os argentinos, uruguaios, eles vinham muito pra Canas, a gente tinha muito emprego. Lojinha, assim, sabe? E eu trabalhei em quase todas as lojas de Canasvieiras. Eu acho que, inclusive, tem algumas pessoas que me seguem e que sabem quem eu sou dessa época, tá? E isso me ajudou muito, como eu falei. Passou pessoas na minha vida, principalmente em posições hierárquicas, tipo gerente, chefe, ou o próprio dono, às vezes, da loja, me moldaram, de certa forma, desde pequenas. Pequena eu digo porque muita gente com 15 anos não está trabalhando, né? Assim como gente com muito mais nova está trabalhando, realidades bem diferentes. Mas todo mundo ali, essas pessoas mais velhas, esses adultos, sei lá, meio que realmente me criaram, assim. Eu sempre tive meu pai muito presente, obviamente, mas eu não tinha relação com outras pessoas, principalmente lado feminino, né? Então, minha mãe não fazia parte da minha vida, minhas irmãs mais velhas também não faziam parte da minha vida. Eu não tinha esse contato, então eu tive sorte, e também azar, porque eu também foi difícil, de ter muita mulher chefe na minha época, assim. Então, todas elas me davam esses toques, eu tinha essas conversas, ou às vezes infernizaram a minha vida, mas que me tornou certo madura, sabe? Antes do meu tempo. E eu agradeço muito por isso, porque eu acho que foi, sei lá, virada de chave pra mim, pra me tornar quem eu sou hoje, que eu me considero uma pessoa madura. Pra algumas coisas, claro, que a gente não é perfeito, e pra outras coisas, sou uma criança. E assim, e é muito engraçado quando a gente fala de histórias, porque olha só, se elas não tivessem as histórias delas, ou eles, né, alguns eram chefes homens, elas não agiriam da forma como agiram comigo, e eu não teria mudado a minha história. Então, histórias não são só importantes para entendermos como as pessoas são, mas olha como eles podem impactar diretamente, não é nem indiretamente, é diretamente a vida de outra pessoa. Porque você pode agir da forma como você age com alguém por causa das tuas vivências passadas. A gente é formado pelas nossas vivências passadas. Então é muito engraçado como, se elas não tivessem vivido as coisas delas, ou como elas viveram, elas não teriam me impactado da forma que impactaram, e talvez a minha história teria sido diferente, certo? Depois da adolescência, gente, aí pronto. Gente, vamos cancelar os 20 e poucos anos? Eu acho que tá na hora da gente falar de novo sobre os 20 e poucos anos, que eu tenho alguns vídeos no TikTok, no Instagram, meio desatualizados sobre os 20 e poucos, mas, gente, fase difícil de sobrevivência, né? Depois que você sai, né, da adolescência, tu entra naquele limbo. O limbo começa ali nos 19 e aí tu faz 20. Aí tu pensa, tá, na minha vida, na minha perspectiva, quando eu tinha 20 anos, pelo menos quando eu olhava pras pessoas, quando eu era mais nova, eu olhava pras pessoas de 20 anos, eu achava que era adulto. E eu acho que por achar que essas pessoas eram adultos, quando eu cheguei na cidade e eu senti que eu não era adulta, eu pensava, o que eu estou fazendo? Gente, alguém, meu Deus, socorro, sabe? Alguém vem e me salva, pelo amor de Deus. E aí, quando eu vi que eu era obrigado a passar pelos 20 e poucos, falei, tá, vambora, né? Mas, gente, que área cinzenta, né? A gente não é bem adulto, eu não acho a gente adulto, porque assim, por mais que a gente é considerado adulto pela sociedade, ela já tem 20 anos, ela já tem 20 e poucos, beleza, só que assim, ninguém me ensinou nada. Eu senti despreparo total pra vida adulta. Porque tem que pagar tal imposto, porque tem que fazer tal coisa, porque daí tu tem que se inscrever não sei o quê, aí tu tem que fazer um monte de coisa de adulto, que assim, na minha escola, ninguém me passou isso. E aí eu lembro que assim, ao passar dos 20 e poucos, 21, 22, 23, cara, quando chegou ali no metade dos 25, tudo bem, teve o falecimento do meu pai aos 24, mas, meu Deus, gente, que crise que me deu. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu não me sentia bem fazendo, sei lá, aquilo que eu estava me formando, eu sou formada em administração, pra quem não sabe, e aí eu ficava, gente, o que eu vou fazer com isso? O que eu faço agora pra frente? Tipo, tá, aí entrei na crise de, tá, a gente se formou, em teoria a gente não estuda mais, depois que a gente se forma, aí agora eu vou trabalhar no emprego, vou dormir,
acordar e fazer isso todos os dias pro resto da minha vida. O quanto isso me agoniou, gente. Eu acho que isso também agonia muita gente, porque se a gente pensa em como nossos pais foram criados e eles sempre fazem questão de esfregar na nossa cara, de que trabalharam muito, porque ele não tinha as coisas fáceis e que não sei o quê. Gente, isso é... Você já vê o futuro. Fala assim, nossa, se eu for ser que nem meus pais, que trabalharam no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa por 50 anos, infeliz. Eu não quero, gente, pelo amor de Deus. E aí foi quando eu comecei a fazer essa busca por entender o que me fazia feliz. Porque se eu tivesse que fazer as coisas todo santo dia, pelo resto da minha vida, nada mais era novidade, porque quando a gente é criança, tudo é novidade. Adolescente também é novidade. Mas daí quando a gente tá com 20 e poucos anos, nada mais é novidade. A gente já estudou, a gente já conheceu tudo, blá blá blá. A única novidade é que você tem que pagar imposto pra caramba. Mas o resto, gente, não tinha mais o que aprender, sabe? Eu sentia aquela sensação de estagnação. Tá, a gente estuda, faz a faculdade e aí trabalha. Trabalha a vida, daí a gente morre, é enterrado e acabou. É isso? Aí eu pensei, já que eu vou ter que ser obrigada a trabalhar, né? Estamos no mundo capitalista, pra pagar minhas contas, que seja fazendo alguma coisa que eu amo fazer. E hoje, graças a Deus, com 30 anos, sim, eu tenho 30 anos, eu posso te garantir, caso você tenha 20 e poucos anos, que isso passa. Essa agonia, essa sensação de estar perdida, essa angústia, passa. E aí você vai encontrar alguma coisa que te faz feliz. E assim, eu sei que não cabe a mim, até porque eu não sou sua psicóloga, eu não sou sua psicanalista, eu não sou nada sua pra saber da sua vida, mas não desiste, sabe? Não desiste de achar um emprego, alguma coisa que te faz feliz. Olha quantas pessoas que a gente vê hoje em dia que estão estudando, fazendo faculdade, ou enfim, voltando pra faculdade com 40, 50 anos, porque eles entenderam que não valia a pena desistir daquilo que eles queriam pra vida deles, sabe? E de novo, histórias da nossa vida, às vezes a gente escuta histórias das pessoas de tipo, eu fiz uma faculdade inteira, assim como eu, e não me identifiquei. Eu, inclusive, fiz uma faculdade só pra dizer que eu fiz uma faculdade pro meu pai. Porque eu, Jasmine, hoje em dia, beleza, mas naquela época, eu não me encontrava, eu não me via em nenhuma das faculdades. Eu não tinha inteligência pra fazer uma medicina, eu tinha vontade muito de ser advogado, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de argumentar, mas era suficiente? Não. Não tinha uma faculdade ou alguma coisa que eu conseguia pensar, cara, eu vou ficar aqui 7, 8 anos fazendo, estudando, cansavelmente, fazendo prova, trabalho, etc. Não via. Mas eu fiz porque meu pai não queria deixar essa terra sem eu ter uma garantia, pelo menos. Porque na cabeça dele era isso. Faculdade era uma segurança. Tudo bem se você tá fazendo, não tô julgando quem tá fazendo faculdade, tá? Pelo amor de Deus. Hoje em dia, eu já me conhecendo como adulto, né? E passando por tudo que eu já passei, eu tenho vontade de uma faculdade. Putz, eu tenho vontade de fazer uma nutrição, tenho vontade de fazer uma psicologia. Agora eu já penso, meu Deus, será que eu tenho tempo suficiente na minha vida pra fazer tudo que eu quero fazer? Mas naquela época, não, minha filha. Eu não me via, eu fiz a faculdade pra terminar e a gente escuta essas histórias das pessoas, assim como tô contando de vocês, quanto a gente estuda, 3, 5 anos, pra chegar no final e ficar tipo, tá, é um pedaço de papel e eu não sei o que fazer com isso, porque eu não quero trabalhar como administradora, entende? Então, e você vai conhecer e vai escutar muitas histórias de muita gente pela sua vida em relação a essa questão do trabalho e da faculdade e dos estudos. Mas o que eu posso dar de dica é realmente não desistir. Não desiste de encontrar alguma coisa que vai te fazer feliz, porque, gente, é isso que tu vai fazer pro grande maioria da sua vida. Então, se não te faz feliz, você vai ser aquela história de que, eu me arrependo de não ter ido atrás de não sei o quê. Eu me arrependo de ter ficado na faculdade, sabe? Você vai acabar sendo uma história na vida de pessoa de alguém que, se arrependeu de não ter corrido um pouquinho mais atrás da felicidade. Mas, de novo, a fase dos 20 e poucos passa. Eu agora estou aqui com uma mulher de 30 anos, graças a Deus com muita coisa que eu conquistei, mas isso não significa também que a gente não carrega as histórias que nós doeram, que abriram feridas, que nós traumatizaram. Mas eu não vejo mais hoje em dia como as histórias nós prejudicam, sabe? Eu vejo muito que, cara, as histórias são tão bonitas, porque se eu te contasse as minhas histórias, você não precisaria nem me conhecer tanto como uma pessoa. Você já ia entender, sabe? Eu acho que o problema da sociedade é que a gente, não tá muito aberto pra escutar as histórias das pessoas, né? A gente é muito imediato, é muito chato sentar e não falar sobre nós, né? Só escutar. E também a gente ia ter um pouco mais de empatia, de entender, caraca, essa pessoa já viveu tanta coisa, já passou por tanta coisa, que legal ver onde ela chegou, sabe? Eu tenho essa empatia pelas pessoas, até um pouco demais, mas eu tenho porque eu acho incrível as histórias das pessoas. A gente não tem noção do que as pessoas já passaram, sabe? A gente acha que a gente sabe, principalmente quando a pessoa é uma figura pública, a gente acha que as pessoas vão saber ou entendem, né? Eu já sei, fulano é assim por causa disso. Não, cara, você não sabe metade do que ela passou, sabe? Então, tudo isso, toda essa retrospectiva da vida da Jaz, pra dizer que vocês vão escutar histórias aqui, não só minhas, claro, como eu falei, vai ter convidados, mas vocês vão escutar histórias aqui que talvez abram, né, o seu olho para outras coisas. Às vezes vocês vão sair de um episódio e vocês não vão enxergar
o mundo ou a vida como ela era antes de entrar no episódio. Gosto disso? Gosto. Mas só sempre tomar cuidado, lembrar, tipo, cara, são minhas histórias ou histórias dos nossos convidados. Não significa que isso vai ser verdade pra ti. Como, por exemplo, a questão da faculdade, tá? Como a questão, por exemplo, da faculdade, tipo, não é porque não fez sentido pra mim e na minha vida que não vai fazer pra você. Muito pelo contrário, tem gente que é apaixonado pelo aquilo que se formou e isso eu acho lindo, inclusive. Mas isso tudo pra contar realmente de tomar esse cuidado, pra ter essa empatia com as pessoas, sempre lembrar que as pessoas passaram por alguma coisa, elas têm as histórias delas. Muitas vezes é isso que transformou a personalidade daquela pessoa. Não acho que a gente tem que passar pano, tem gente que é ruim mesmo e não tem nada a ver com a história que ela viveu. Ou às vezes tem, mas não justifica, porque dificuldade por dificuldade, todo mundo já passou. Mas é de ter mais essa empatia mesmo, assim, sabe? De entender que, cara, hoje eu olho pra você e você olha pra mim e eu não vejo uma pessoa só. Eu vejo todas as vivências dela, sabe? Tudo aquilo que ela já passou no passado é o que constrói ela hoje em dia, sabe? E isso é tão lindo. E isso é tão legal. As tuas histórias, por mais difíceis, ou às vezes nem tanto, mas por mais doloridas que às vezes é difícil revisitar nessas memórias, essas histórias da nossa vida, se você se olha no espelho hoje e você é quem você é, Deus queira que seja uma pessoa boa, é por causa das tuas histórias. É por causa dessas vivências. E elas não te deixaram uma pessoa ruim, sabe? Então, eu acho interessantíssimo histórias das outras pessoas. E eu acho que se a gente pudesse olhar para as histórias das pessoas e não somente para as pessoas, nós, como uma sociedade, seria um lugar muito mais receptivo, sabe? Mais empático, eu diria. Mas isso tudo pra introduzir essa segunda temporada. Vai ter histórias aqui que são meio bombásticas, reveladoras, coisa que eu nunca contei pra vocês. Então, peço desculpas, não me julguem, tá? Esse aqui não é um espaço de julgamento. Mas eu acho que vai trazer ainda mais esse fortalecimento pra nossa comunidade, que eu amo. Eu acho que é o nosso lugar mágico no mundo. É esse espaço que a gente criou, tanto aqui quanto nas outras redes. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever, de deixar os comentários, de fazer tudo isso que ajuda a Jaz a continuar criando conteúdo, tá? Muito obrigada. E não esquece, principalmente, de ligar a notificação, porque assim que sai episódio novo, você já recebe alertinha lá no celular de vocês, tá? Eu sou inscrito em vários episódios, eu sou inscrito em vários podcasts, e a melhor sensação do mundo é quando sai um episódio novo. Tu fica, graças a Deus, agora eu posso escutar de novo. Pra quem não escutou a primeira temporada, também aproveito pra maratonar a primeira temporada. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que está aqui até o final. E até o próximo episódio, que provavelmente já vai chegar com bomba, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.